Gente, muito obrigado então por vocês que chegaram aqui às 6 horas para a gente ter esse momento de trocar ideia. Eu quero dar uma rápida introdução sobre o meu novo livro e depois a gente até pode abrir espaço para perguntas, se vocês quiserem, menos para aqueles que querem falar que o Bibotalk é melhor que os meus livros. A esses eu não dou microfone, mas mentira, é melhor mesmo. Mas depois a gente pode abrir, só que daí quem quiser fazer pergunta eu vou pedir que venha até aqui, tá bom? Que tanto para aparecer no vídeo quanto para poder pegar o microfone aqui. Mas, gente, vamos lá. Quem aqui, para começar, leu O Deus que Destrói Sonhos? Levantamos. Praticamente quase todo mundo, né? Quem aqui já leu o novo livro? Olha, 4 pessoas. Legal. O pessoal que já leu o novo livro, gostaram da linguagem? Dá para continuar? Acharam melhor que o primeiro? Acharam melhor? Meio e tal? É que a gente vai amadurecendo como escritor também, né? Muita gente pergunta assim, cara, como é que é escrever um livro? Gente, como é escrever? Você precisa gostar de se expressar. Acho que a primeira questão é, você precisa gostar de se comunicar. Eu, inclusive, me vejo mais como um comunicador do que como um escritor. Apesar de eu ter 3 livros escritos, que eu tenho também um livrinho que passa batido pela galera, eu tenho Teologia Esfrio Crente. E é bom esse livro, cara. Sério que ele só vendeu 7.000 cópias. Eu sei que é meio babaca, assim, falar 7.000 cópias, é um número muito alto na realidade brasileira. Mas é que se você vai comparar com 600.000 do Deus que Destrói Sonhos e já as 100.000 cópias, 100.000 cópias, já bateu os 100.000 cópias, né? Ou Como Se Tornar um Cristão Inútil. 50.000 com certeza, que já foi para uma segunda reimpressão, né? Aí você compara 600.000, 50.000 e 7.000, aí, mas é um bom número 7.000. Mas muita gente deixou passar o Como Se Tornar o Teologia Esfrio Crente. É porque tem teologia no nome, né? Aí o pessoal meio que talvez não curte muito. Mas é um bom livro também. Então, gente, apesar de eu ter 3 livros escritos, ter escrito outros capítulos de outros livros, eu me considero mais um comunicador. Mas como é escrever um livro? Cara, é começar a colocar as ideias no papel e ir colocando as ideias, no caso no computador, né? Vai colocando, tenta organizar as suas ideias e vai escrevendo. E é o seguinte, escreve, abandona, volta, reescreve, abandona, volta, reescreve, entrega para a editora. Em algum momento você precisa abandonar o seu texto. Tem que abandonar. É que é o que eu tenho que falar para os meus amigos, inclusive. Gente, vocês são inteligentes, vocês são maravilhosos. Parem de ser muito crítico com o texto. Não que a gente não precisa ter critério, vou lançar qualquer coisa que o pessoal lê. Não é isso. Só que chega um momento que você precisa abandonar o seu texto e você precisa confiar também na sua editora, no seu editor. Você precisa confiar naquela pessoa que vai ler o seu livro, né? Então, atualmente, por exemplo, na Thomas Nelson Brasil, eu sei que quem trabalhou no meu último livro foi uma editora e uma outra revisora. E é muito legal, porque são pessoas que não estão na sua cabeça. Porque tem esse lance também. Tem uma parada que funciona na sua cabeça, e você escreve, e na sua cabeça tá tudo bem. Na sua cabeça aquilo fez sentido. Mas quando a outra... Às vezes eu recebi uma pergunta de uma das editoras, das revisoras, e eu falo, mano, que chata! Entendeu? Tipo, eu achava ela chata, porque ela tava... Por que essa pergunta? Só que daí, né, obviamente eu acho ela chata no primeiro momento, que ela não veja esse vídeo, mas depois eu percebo que é o seguinte, faz sentido na minha cabeça. Só que na minha cabeça não tem só o texto, tem as minhas ideias pré-concebidas, tem da onde eu tirei a ideia, como eu formulei. Então é muito legal ter pessoas fora da sua cabeça que estão lendo o texto. Não dá para ser só as pessoas que estão na sua cabeça. Não me entendam mal, não é que eu tenho várias personalidades. Mas enfim. Mas é legal que pessoas fora da sua cabeça leiam o seu livro. Então você tem que confiar, entende? Você tem que confiar também no trabalho. Mas é muito legal, foi muito interessante escrever uma continuação para o Deus que Destrói Sonhos, porque o Deus que Destrói Sonhos, ele é direto ao ponto. E essa é uma coisa que eu gosto de ser assim também, né? Eu gosto de ser direto ao ponto, eu gosto de ser claro, rápido, objetivo, não gosto de me estender tanto numa ideia. Só que isso tem um preço. Às vezes, por você não se estender tanto numa ideia, as ideias não ficam tão completas como elas poderiam ser. Mas eu gosto desse jeito de escrever, eu gosto dessa vibe, e aí veio a continuação do Deus que Destrói Sonhos, que é o Como Se Tornar um Cristão Inútil. E aí tem um capítulo que eu ia escrever para o Como Se Tornar um Cristão Inútil, que está aqui do meu ladinho, que ia se chamar Que Roupa Usar para o Fim do Mundo. Quando eu escrevi o título desse capítulo, porque eu às vezes começo com o título. Mano, isso aqui é uma ideia. Então o título ele é uma ideia. Aí quando eu olhei assim,
Que roupa usar para o fim do mundo? Ia ser um capítulo do como se tornar um cristão inútil. Aí eu comecei a escrever o capítulo. Falei, mano... E a métrica que eu utilizo é 5 páginas no Word, um capítulo, entendeu? Então, espaçamento... Ó, como é que eu escrevo, tá? Espaçamento simples, Times New Roman, tamanho 12, 5 páginas no Word. É o critério que eu uso para escrever os meus capítulos. E gosto de colocar bastante tópico. Desde que eu li Dan Brown, eu gosto de Dan Brown, não me julgue. Eu não leio alta literatura. Eu leio Dan Brown, entendeu? Eu leio Dan Brown. Inclusive, estou muito ansioso pelo novo livro dele, que já está em pré-venda, sucesso de venda já na pré-venda. Um dia eu chego lá. Mas eu acho legal o Dan Brown, que são capítulos curtos, tem tópicos e tal. Eu gosto de livro assim. Porque a vida das pessoas é corrida, então eu acho que livros com capítulos curtos e tópicos ajudam na leitura. Ah, eu parei, beleza. Parei nesse tópico aqui, posso dormir em paz porque eu li um tópico. Eu gosto muito disso. Quando eu comecei a escrever este capítulo, que roupa usar para o fim do mundo, falei, mano, isso aqui não vai dar 5 páginas do Word. Vai dar um livro. Tirei esse capítulo. Então vocês nunca vão saber nesse ano, só quando eu lançar. Aí virou o 3º livro, entendeu? Virou o 3º livro. O como se tornar um cristão inútil era a ideia do chamado. Eu não desenvolvo tanto ela no Deus que destrói sonhos. Tem um capítulo que é o que mais faz barulho, que é como, né? Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida, né? Porque essas são as 2 grandes perguntas do movimento evangélico, né? Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? E qual é o meu chamado? Pessoal, se alguém está aqui para o lançamento do livro, tem bancos aqui ainda, tá? Eu de trás não sou tão bonito, mas vocês podem sentar aqui, fiquem à vontade, tá bom? Então assim, o que acontece? Pode passar na frente da câmera, tá tudo certo. Eu já também é uma palestra curta aqui, só põe a minha mala mais no canto ali, o meu microfone, e tá tudo certo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Então o que acontece? O que eu estava falando? Alguém me lembra? O que eu estava falando? As ideias, o que mais? Não era? Eu já tinha avançado. O que mais? E, obrigado, as 2 grandes perguntas do movimento evangélico. Então é essa. Então no primeiro livro eu respondo essa, né? Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Aliás, esse é o capítulo que mais dá barulho, né? E a segunda pergunta é, qual é o meu chamado, né? Qual é o meu chamado? E aí eu quis desenvolver um pouco mais essa ideia. Essas 2 perguntas que eu respondo nos 2 livros, elas são as que mais causam alvoroço no meio dos crentes, né? Então, e é o que mais causa discordância. Muita gente me manda mensagem, cara, não concordo contigo. Acredito sim que Deus tem um chamado específico para cada cristão. Beleza, você pode acreditar. Base bíblica falta, mas está tudo bem, né? Mas não está tudo bem, né? Mas é porque nós vivemos uma espiritualidade muito atomizada, né? Nós vivemos uma espiritualidade hoje em dia que é eu e Deus. Então, o que Deus tem para mim? O Deus que destrói sonhos já quer desconstruir essa ideia, né? O que Deus tem para mim? Quais são as bênçãos que Deus tem para mim? E a gente vive num mundo onde, de fato, ser abençoado financeiramente, psicologicamente, é a grande coisa do cristianismo hoje, né? Como Deus me faz feliz. E aí no Deus que destrói sonhos eu quis desconstruir um pouco essa ideia, né? Deus não existe e nem fez você existir para te fazer rico e feliz. Deus te fez para ser servo dele e para e proporcionar salvação por meio de Cristo. Então eu tento desconstruir. E é muito louco, né, mano? Porque tem uma notícia que eu li hoje, não quero dar muitos nomes, mas tem um pregador famoso e tal, que agora vai receber 260 mil de uma prefeitura para pregar. Mano, é muito dinheiro por uma pregação, entendeu? Muito dinheiro. E é ok, né? E as prefeituras estão pagando e tal. Muitos cantores evangélicos também hoje em dia não cantam mais nas igrejas e escolheram cantar em festas de cidade porque dá mais dinheiro e está na moda ser evangélico. Só que, mano, 260 mil. Gente, é mais de 200 mil. Eu não lembro agora o valor exato, mas é mais de 200 mil. Eu estou entre 230 e 260. Mas 200 mil por uma pregação é muito dinheiro. Mas sabe o que impressiona? É os comentários de gente defendendo esse tipo de coisa. Tipo assim, isso é bênção de Deus. Pastores também merecem usufruir do melhor dessa terra. Pastores também merecem ter um bom carro, uma boa casa. Esse comentário, em última análise, ele até é verdade. Às vezes a igreja evangélica acha que o pastor tem que estar sempre ferrado. Missionário, então, se não estiver chorando, né, com uma criança arranhenta no colo, ninguém dá dinheiro. Isso é ruim também, né?
Parece que missionário tem que estar sempre com cara de coitado, implorando, e se come num restaurante bom tem que se justificar porque está comendo num restaurante bom. Como é que é? Desviado. Desviado ou está roubando dinheiro, né? Então assim, isso também é lamentável, né? As pessoas questionarem se pastor tem que ter salário. É um absurdo isso. Pastor não devia ter salário. Tem gente que pensa ser idiotice. Se você pensa, desculpa, é uma idiotice isso, né? Então assim, só que aí tem o outro extremo também, né? Beleza, o obreiro é digno do seu salário, mas daí 200 mil por uma pregação, aí eu não sei se Jesus concorda muito com isso. E as pessoas defendendo no comentário. Então, é isso. As pessoas acreditam muito que isso é bênção de Deus, sabe? É a bênção de Deus. E não é isso. Isso não é bênção de Deus, isso é um acaso, isso é o mundo comercial. Isso é o evangelho que virou negócio, entende? Isso não tem a ver com bênção de Deus. Isso tem a ver com o evangelho que virou negócio. Então, no Deus que destrói sonhos, eu já ataco um pouco essa ideia. E o Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? É uma pergunta infantil em última análise. Mas tudo bem ser infantil nesse sentido. Deus também não vai agora, que infantil, que criancinha. Mas é porque a gente quer agradar a Deus, não é? A gente quer fazer a vontade de Deus, a gente quer... Só que daí nesse evangelho atomizado, onde Deus existe para mim, onde Deus existe para me fazer feliz, para me dar dinheiro, eu quero que Ele diga qual é a vontade dele para minha vida. Por quê? Porque eu quero fazer tudo certinho, tudo nos mínimos conformes. E não é assim que funciona. E no primeiro livro eu procuro, então, falar sobre isso. E aí vem a pergunta de qual é o meu chamado. Pergunta é assim, eu vou contar um spoiler para vocês que estão aqui, e para quem vê esse vídeo depois. Mas eu cito um amigo aqui, quando eu escrevo nesse capítulo, que eu acho que é o 5. É o 5 não? Sei. Faz tempo que eu escrevi. Não, é o 4. Como descobrir qual é o meu chamado? Tinha que ser o capítulo 5, né? Poxa, errei aqui. Porque eu podia seguir a lógica do Game of Thrones. Todo episódio 8 era o melhor episódio da temporada. Aí todo o capítulo 5 do meu livro podia ser o melhor capítulo, entendeu? Mas enfim, perdi a dança aqui. Aí o que acontece? Nesse capítulo aqui, eu cito um amigo meu que sempre viveu em crise com esse lance do chamado. Esse meu amigo, adivinha, é o meu editor, é o André. Eu tava escrevendo esse capítulo quando eu estava jantando com o André, e tecnicamente eu jantando com ele falei que já estava pronto, que daqui a pouco eu ia enviar para ele, mas não estava bem pronto, que eu estava escrevendo ainda esse capítulo. E aí falando sobre esse capítulo com ele, ele falou, cara, tu acredita que isso sempre me incomodou a juventude inteira? Eu passei a minha juventude inteira querendo saber qual é o meu chamado, tipo assim, cara, por que eu nasci? O que Deus quer de mim? Qual é a coisa específica que Deus espera? É isso, nós queremos assim, tipo um GPS mesmo. Deus, aciona aqui o GPS da minha vida. Inclusive GPS, né? Guiado pelo Senhor. Olha que delícia. Ai, gente. Vocês estão rindo, mas era o nome de uma banda. Enfim, os crentes e os seus nomes, né? Eu cantei num coral chamado Vale da Renúncia. Maravilhoso. Então o que acontece? A gente quer isso assim, eu quero ser guiado pelo Senhor nos mínimos detalhes. Então, Senhor, qual é o meu chamado, entende? Senhor, por que eu nasci? Então, é esse lance de ficar querendo descobrir o que Deus tem para a sua vida. E o André passou a vida inteira nessa dúvida. Cara, eu gosto disso, estou estudando para isso, mas será que é isso que Deus quer de mim? O problema é que a gente terceiriza muitas frustrações da nossa vida para Deus. E Deus, eu estou aqui dando errado na vida, será que esse é o meu chamado? A gente terceiriza fracassos na vida e põe na conta de Deus. Tem gente que às vezes vai estudar teologia e vai para o seminário e vira pastor porque deu errado na vida. Acontece, gente, infelizmente. Quer saber? Empreguinho garantido e tal, só fazer aqui o seminário, passar na prova e casar umas pessoas, enterrar outras e pregar no domingo. Tem gente que às vezes encara isso, entende? E aí essa pergunta do chamado, que é uma pergunta honesta a ser feita e tá tudo bem você fazê-la. Só que no fundo, no frigir dos ovos, ela é imatura, né? Ela é imatura. Ela é alguém que não está lendo as escrituras com afinco. Não está procurando entender e discernir qual é a vontade do Senhor. Paulo vai falar aos Efésios que a gente deve o quê? Entender qual é a vontade do Senhor, não descobri-la. Efésios capítulo 5. Então a gente não está para descobrir qual é o chamado, para descobrir qual que é a vontade de Deus. A gente precisa entender o que as Escrituras falam sobre o ser cristão. Entende? Só que isso dá trabalho. E isso não é tão emocionante como as histórias que a gente ouve. Não, porque Deus falou comigo, eu ouvi e eu tinha que fazer isso, isso e aquilo.
Tem pessoas que contam umas histórias muito bonitas. E, Bibo, tu acha que essas histórias são mentirosas? Não, elas podem ser verdadeiras. Só que elas não são um padrão para a igreja. Nem todo mundo vai estar andando e vai cair um raio numa árvore e vai fazer um voto com Santa Ana para fazer isso e aquilo. Ou vai estar no meio do mato e Deus vai falar um negócio com ele. Não. Nem todo mundo vai passar por essa experiência. Entende? E tem outro lance também. Nem todo mundo vai ter a vontade e o chamado para a vida na igreja, pastoral, missional, entende? Nem todo mundo. Porque olha só que louco. Até mesmo o tornar-se um pastor ou tornar-se uma pastora não é algo assim sobrenatural. Tem que nascer do coração, aquele que almeja, sabe, o episcopado, aquele que almeja o ministério, boa coisa almeja. Então nasce da vontade da pessoa, nasce da comunidade reconhecer que a pessoa tem esse talento, porque infelizmente tem muita gente que acha, eu recebo esses comentários assim, Bibo, sinto no meu coração que tenho uma vocação, a bala, que legal, nossa, sensacional. Sinto no meu coração que eu tenho um chamado pastoral, uma vocação pastoral. Eu não consigo responder todo mundo no meu Instagram, mas às vezes eu respondo esse tipo de coisa assim, tá, e o que a sua comunidade pensa sobre isso? Não, eu sinto no meu coração. Cara, legal, beleza, começa com um sentimento no seu coração. Eu tenho vontade para isso. Mas você já passou pelo teste de fogo da comunidade? Porque o mais comum, o mais natural, é que vocações, chamados, e até mesmo o que você vai fazer na sua vida para pagar os seus boletos, nasçam dos seus relacionamentos. Cara, você é bom nisso. Você faz bem isso. Por exemplo, uma amiga minha, uma vez, eu fui do movimento pentecostal por muitos anos, e uma amiga minha recebeu uma profecia que ia gravar um CD. Na época se falava em gravar um CD. Mas minha amiga cantava mal pra caramba. Então assim, nitidamente uma profecia furada. Nitidamente uma profecia que não daria certo, porque a minha amiga cantava muito mal. Eu creio em milagres. Deus pode vir tocar a corda vocal dela, o diafragma dela, entendeu? Sei lá, dar uma nova voz pra ela. Deus pode fazer isso. Vai fazer? Provavelmente não, mas Deus é Deus, ele não está preso na minha teologia, graças a ele, né? Mas assim, mano, era uma profecia furada. E aí a pessoa que, eu tenho chamado para pregar, eu tenho chamado para ensinar, eu tenho chamado para cantar, mas faz mal, amigo, desiste, entende? Então o primeiro lance que a gente precisa estar antenado é a vida em comunidade vai revelar algumas coisas sobre você, entende? Chamado, vocação. Porque, por exemplo, comigo aconteceu bem isso mesmo. Eu estava na igreja, sempre gostei de ajudar nos cultos e tal, e quando tinha oportunidade para falar, falava. E, mano, eu gosto quando tu fala. Tu é claro e tal. Opa, vou começar a estudar mais então, para não falar besteira. E aí eu lembro quando eu dei a minha primeira aula de escola dominical. Oh, que legal, que aula boa. Mano, continua. É isso. Entendeu? Aí ao ponto de irmãos da minha igreja falarem, cara, escolhe a faculdade que tu quiser que a gente vai pagar para ti. Mas se tu quiser escolher teologia, eu acho que tu tem jeito para coisa. Vai lá, seja um bom teólogo, a gente vai bancar todo o teu seminário, pá. Ok, glória a Deus, vamos lá. Entende? Ao mesmo tempo que eu também entendi que, mano, pastorado não é para mim mesmo, assim, tipo. Eu estudei para ser pastor. Por que eu não sou pastor hoje? Porque eu também percebi algumas deficiências da vida em comunidade. Entende? Então a vida em comunidade, cara, tu é bom nisso, mas tu é péssimo naquilo. Entendeu? Ser pastor é mais do que pregar. Ser pastor é mais do que ensinar. E esse mais tu não tem, amigo. Ok? Me recolho na minha insignificância, continuarei só ensinando. E aí eu fui criar podcast, essas coisas todas que vocês conhecem. Entendeu? Mas então, eu procuro responder e fomentar nos meus livros dúvidas muito práticas da igreja. Eu acho que eu faço isso com uma certa dignidade, com uma certa qualidade, porque um testemunho que eu recebo com certa frequência é, cara, tu é o único livro que eu li esse ano, né? O teu livro foi o único que eu li esse ano. Ou outros, esses eu acho um pouco triste, desculpa você que vai assistir esse vídeo agora, mas eu acho um pouco triste. Mas eu recebo também com uma certa frequência, cara, tu é o único livro crente que eu já li na vida. Obrigado, me sinto lisonjeado, mas, mano, tu já leu Tim Keller? Já leu Danny Ortlund? Tu já leu tantos outros teólogos maravilhosos? O próprio Lewis? O Lewis é um pouco mais pesado, né? Mas
Tem tanta gente boa para ler, né? Tish Warren, o Jack... Como é que é o nome do cara agora que eu esqueci? Esse nome. John McCormack, né? John McCormack. Enfim, tem muita gente boa, né? Melhor do que eu, inclusive. Aliás, quer ver gente melhor do que eu? Pega as minhas referências, né? Vai lá para minhas notas, para minhas referências bibliográficas, entende? Tá lá, é os gigantes que eu subi no ombro para poder escrever. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é porque a pessoa lê o meu livro, né? Porque tem uma linguagem simples, vai direto ao ponto. Então eu fico lisonjeado por ser o único livro cristão que a pessoa leu, ou o primeiro livro que a pessoa leu inteiro. Mas você, se é o seu caso, vá adiante. Tem gente melhor do que eu escrevendo, né? Mas é isso, gente. Então, o Como se tornar um cristão inútil, ele vem nessa esteira. Ele é um pouquinho maior que o Deus que destrói sonhos, tá? Mas é um pouquinho maior só. Inclusive, o capítulo extra. Duvido que alguém aqui já leu. Igreja Armada. Eu escrevi um capítulo extra para esse livro, que é possível, inclusive o link vai estar disponível aqui, tá bom? Para baixar você que está vendo o vídeo. Vocês estão ao vivo aqui, como é que você pode baixar o capítulo extra? Você vai no meu Instagram e manda uma DM para mim. E nessa DM você escreve assim, ó, Igreja Armada. E o Menichet vai fazer o trabalho dele, tomara, e vai te mandar o link para você baixar esse capítulo extra, tá bom? Igreja Armada, tudo junto, minúsculo. E aí tem um capítulo extra. E olha só como é que funciona, né, gente? Esse capítulo extra, Igreja Armada, ele vai virar um capítulo de um outro livro que eu estou escrevendo em parceria com o Luiz, que vai ser o Igreja Sob Medida, Como Cristãos Inúteis Constroem uma Comunidade, que é o livro que eu estou escrevendo em parceria com o Luiz, que é o meu brother do Bibotalk. Então, Como se tornar um cristão inútil, ele está aqui com os seus capítulos, que eu abordo, são 5 capítulos, mais a consideração final. Tem o endosso do Davi Lago, de novo, eu esqueci que eu já tinha pedido no Deus que destrói sonhos, ele tem 2 endossos. Eu gosto do Davi Lago, é uma máquina de escrever também. Gente, são 6 capítulos, na verdade. Tem o primeiro, como assim inútil? Eu explico o título do livro, né? Porque muita gente fica chocado com esse título. Nossa, como assim? Como se tornar um cristão inútil? Então, brigue com Jesus, não comigo. Lucas capítulo 17 tem a parábola do servo inútil. Então eu explico essa parábola. Os novos sacerdotes de Deus, onde eu vou analisar o texto de 1 Pedro capítulo 2. Ou seja, esse aqui é outro lance também. E eu gosto muito desse capítulo, galera. Eu gosto muito desse capítulo. Porque como nós vivemos ainda na Idade Média, no que diz respeito ao ministério. Porque as pessoas acham que ter um ministério é ter uma sigla antes do nome. Ter um PR, um EV, um DC, um AP, sabe, é o apóstolo, né? As pessoas acham que ter um ministério é ter uma sigla antes do nome. Não é. Galera, quando a gente para pensar que a igreja é um reino de sacerdotes, entende? É um reino de sacerdotes, de profetas, de reis. Isso é maravilhoso. Então são os novos sacerdotes de Deus, entende? Quem é você na fila do pão? Ou seja, eu poderia fazer um capítulo inteiro sobre o sacerdócio real de todos os crentes, mas eu dividi em 2, entendeu? Esse lance de ser capítulos mais curtos, cheio de tópicos e tal. Então quem é você na fila do pão? Eu continuo, né, falando um pouquinho sobre a nossa identidade em Cristo. Na verdade, esse capítulo aqui daria um livro também à parte, né, sobre a nossa identidade em Cristo. O 4, como descobrir qual é o meu chamado? Então eu respondo, né, o que é chamado no Novo Testamento? E como é que você descobre aquilo que não precisa ser descoberto? Tá? O 5 é um pouquinho sobre missão, né? Enviados para a vida comum. Essa pegada da vida comum mesmo, tá? É um pouquinho sobre missão. E o 6, atenção você. Como glorificar a Deus se eu odeio o meu trabalho? Muita gente esperando por esse capítulo. Nossa, mano, tu fez uma cara, tu odeia o teu trabalho? Não, né? Ô, mano, tu trabalha aqui, cara. Pô, tu tá organizando isso aqui, mano, tu tem que amar isso aqui. Tu vai viajar comigo para Recife amanhã e vai para BH ainda, tá? Mas enfim, como glorificar a Deus se eu odeio o meu trabalho? Gente, isso aqui eu acho que tem uma coisinha legal nesse meu capítulo aqui, porque eu parto dos teóricos que já existem, só que são teóricos americanos e tal, a ideia de trabalho é um pouco diferente, né, e tal. Tem até um teórico brasileiro, só que ele é americano, que mora aqui no Brasil. Então eu parto um pouquinho da realidade brasileira mesmo, onde 80% das pessoas não gostam dos seus trabalhos. Segundo pesquisas, 80% das pessoas não gostam dos seus trabalhos. Cara, como é que eu glorifico a Deus então se eu odeio o meu trabalho? Eu sugiro uma resposta aqui nesse livro, tá bom? Não sei se ela é uma resposta convincente, mas é o que tem, entende? Não é demissão, não. Como é que é? Não é demissão, não. Não é demissão, não. Não é demissão, não.
Não, gente, sabe o que é, galera? Não, vamos jogar limpo aqui. A bem da verdade, eu não sei se assim, tem gente que tem uma vida mais sofrida do que a tua. Você conhece gente assim, e você não sabe às vezes nem como ajudar? Eu conheço gente que a vida da pessoa é sofrida, cara. A pessoa tem umas doenças, a pessoa tem uns negócios, entendeu? O trabalho dela não é fácil, e às vezes não sabe nem como aconselhar a pessoa, sabe? Tem gente que tem emprego que é muito ruim e não tem perspectiva de mudar, entende? Então assim, no livro eu não jogo um banho, sabe, um balde de água fria. Não, fique nesse emprego horroroso. Não, eu não sou contra você trabalhar, você estudar para melhorar de emprego. Não sou contra. Eu falo isso até no capítulo. Não, galera, olha, tudo bem você estudar e querer evoluir profissionalmente, desde que isso não custe a sua sanidade mental e espiritual. Desde que isso não custe a sua espiritualidade. Porque a gente vive num mundo também onde a galera vive pro trabalho. Entendeu? E vive o trabalho. E viver pro trabalho é querer ganhar mais para poder ter mais, e aí você está sendo movido muito pelo dinheiro. E não só por pagar as coisas básicas, né? E todo mundo. E o ministério pode ser também essa armadilha. Entendeu? Eu, Iago, Nunes, Vitor Fontana, tá todo mundo, a gente não é imune a esse tipo de pecado também, de querer ter mais, fazer mais, ter mais, ter mais, né? Por isso que eu, na minha humildade, demorei 4 anos para lançar um novo livro. Acredite quem quiser. Mas então é isso, como glorificar Deus? Eu conto uma história, sabe? Eu acho que você se entender na grande história pode te ajudar a enfrentar o trabalho na segunda-feira, entende? Então é o caminho que eu tento propor aqui. Mas sim, se você puder mudar de trabalho, mude. Mas aceite a realidade que às vezes a sua vida vai ser sofrida. Que você vai ralar 8, 10, 11 horas e não vai ter o dinheiro que você gostaria de ter. Aceite isso. Trabalhe no seu coração essa realidade. Que às vezes a sua vida não vai ser igual à do influencer que você acompanha, que você segue. Entende? Que não vai ser igual a do seu cunhado. Nossa, mano, às vezes o pessoal tem muita raiva de cunhado que... Olha Deus falando com ele ali. Mano, o meu cunhado prospera e eu não, tá ligado? Tem muito isso, assim, esse julgamento. Mano, eu já ouvi isso. Mano, eu não consigo entender. A minha irmã, nossa, ela nem se purificava. A minha irmã não se santificava. Eu aqui usava, inclusive, saia midi. Eu com a minha saia midi, santa, pura, entendeu? Casei com um homem de Deus, nos guardamos, entendeu? Só transamos... Não, transar pode, desculpa, só fizemos a lua de mel. Mas a minha irmã, mano, saiu com o baterista, o baixista. A minha irmã era da zoeira. Aí casou com um cara lá da loucura também, se converteu na igreja. E eles estão bem financeiramente, prosperando. E eu me guardei, fiz tudo. E a gente tá aqui ralando pra poder ter 2 serviços de streaming, pra poder jantar no camarada, entendeu? Estamos aqui ralando. E a minha irmã tá lá, trocou de carro agora, pegou um Corolla Cross, entendeu? E eu aqui ralando para poder pagar o meu Onix. Kwid. Vocês estão rindo, mas o Kwid tá caro. É o carro mais barato do Brasil, que agora vai custar 80 mil. Não existe carro popular no Brasil, irmão. Entendeu? Então, se você tem um Kwid, glorifica a Deus. Entendeu? Aí você põe até o adesivo, Deus cuide de mim, entendeu? Já fica sensacional, já põe o adesivo. Mas eu digo assim, se você tem um carro, glorifica a Deus. Mas é isso, a sua irmã que não se guardou e tal, ela pode estar mais próspera que você e não tem explicação, gente, tá tudo bem. Ela vai conseguir um trabalho melhor que o seu cunhado vai ter um trabalho melhor que o seu, glorifica, entendeu? Glorifica. Eu tento propor uma resposta aqui, tá? No meu livro. Se eu vou te convencer com o meu argumento, eu não sei. Talvez você possa parar de murmurar, tá bom? E aí tem considerações finais e referências bibliográficas, onde estão os autores que eu embasei aqui. Gente, é basicamente isso que eu trato no meu novo livro. Bibo, você já tem ideia para a continuação do Como se tornar um cristão inútil? Sim. Que roupa usar para o fim do mundo, como eu falei já no início do vídeo. Começa a escrever no final de ano, assim, ali por outubro, mais ou menos. Vai lançar ano que vem? Nunca saberemos. Não, daqui a 4 anos a editora vai cancelar o contrato se eu fizer isso. Agora tá por contrato que eu não posso mais demorar tanto assim.